Começando mais um ponto de encontro aqui na CBN, hoje recebendo o senador da República por Pernambuco, Humberto Costa. Senador, muito obrigado em atender o nosso convite aqui na CBN, esse programa que começou semana passada e aqui a gente tem o segundo programa com o senhor. Muito obrigado por atender o nosso convite. Para mim é uma alegria, Elielson, poder estar aqui com você no Ponto de Encontro, aqui na CBN, e participando de um programa que, embora tão recente no seu início, ele já é um sucesso no meio político, né? E entre as pessoas que acompanham e gostam da política também. Senador, eu queria começar falando sobre o seu Náutico, né? Como é que tá aí, o time como é que tá a torcida pelo Náutico? Bom, nós estamos aí na expectativa, né? Esse é um ano muito decisivo para muitas coisas em relação ao Náutico. Essa questão de sair da Série C e ir para a Série B é uma questão fundamental. Eu acho que se nós não conseguirmos esse acesso esse ano, ficará muito mais difícil em outros anos subsequentes, né? Também a importância de um bom desempenho no Campeonato Pernambucano para garantir as vagas tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. E é um ano também muito importante para que nós possamos encontrar uma saída estrutural para o Náutico, né? Essa questão da SAF, ou outro desenho que se queira fazer. Eu acho que se nós conseguirmos, o Náutico tem futuro. Se não conseguirmos, as coisas vão ficando difíceis, né? Essa semana em Brasília foi uma romaria de prefeitos. Foi assim também no seu gabinete? Como é que foi lá? Sim, eu recebi 74 prefeitos lá, né? Especialmente os novos prefeitos, né? Todos assim muito sequiosos por conseguir recursos para o início dos seus mandatos, né? Nós conversamos também sobre as possibilidades de eles buscarem recursos diretamente nos ministérios. Nós vamos ter agora esse PAC Seleções, que vai oferecer muitas alternativas para os municípios. E existem também aquelas chamadas propostas voluntárias, onde os projetos são apresentados ao Ministério e o próprio Ministério ou realiza as obras ou faz o repasse para a realização dessas ações, né? E sinto que há uma expectativa muito positiva de todos eles em poder ter essa parceria com o governo federal e com os mandatos dos parlamentares, né? Senador, essa semana o PT completou 45 anos, justamente no auge, se posso dizer, da maior impopularidade do governo Lula. O senhor, como um líder do PT há muitos anos, talvez desde a fundação, muito perto disso, qual é a sua leitura? Seria uma hora do partido fazer uma autocrítica, senador? Não, é lógico que o PT, ao longo de 45 anos, e qualquer partido, especialmente um partido que, apesar de tão jovem, já ganhou 5 eleições presidenciais, né? Isso. Nas outras 4 ficou em segundo lugar, uma delas indo ao segundo turno, né? Então, óbvio que um partido como esse comete seus erros, né? Acho que uma boa parte desses erros já foram objeto de autocrítica do PT. Eu acho que os nossos problemas hoje, e acho que nós estamos trabalhando para superar, um deles foi o fato de que a nossa leitura sobre o país, sobre a sua população, sobre a nossa base de apoio, digamos, ela demorou um pouco para se atualizar, não é? Uhum. O PT entrou nesse governo com uma visão de que poderia ser uma repetição de 2002, por exemplo, 2003, não é? Quando o Lula foi a primeira vez para a presidência, aquela ideia de que em pouco tempo nós teríamos um governo com altíssima popularidade. Isso tudo já não é real, nem no Brasil e nem no mundo, dado o grau de polarização político-ideológica que nós temos. E demorar um pouco para chegar a essa conclusão, eu acho que redundou num pequeno atraso e as consequências estão se manifestando. Um outro problema, que ainda é parte de compreender o país, não é? O nosso entendimento sobre a classe média, a nova classe média, especialmente quem foi beneficiado pelos nossos governos e saiu da extrema pobreza para chegar na classe C, eu acho que também não foi totalmente compreendido o quanto isso representava de mudança e renovação. Essa eleição 2024, por exemplo, mostrou que nós perdemos muitos espaços nas periferias do Brasil, onde hoje existe uma classe média, mas que tem
aspirações e desejos que são parte do pensamento do PT. Mas o nosso pensamento sempre esteve mais vinculado àquelas nossas origens, o trabalhador de carteira assinada, a CLT, enfim. E nós também acho que demoramos um pouquinho a entender que para esse segmento nós temos que ter outras políticas. E o governo está fazendo essas outras políticas. E o terceiro ponto, Elielson, que é a questão da nossa compreensão sobre a importância do enfrentamento político e ideológico nesses tempos, né? E para que se possa fazer um bom enfrentamento político, ideológico, é preciso ter uma boa comunicação. E nós ficamos, no meu ponto de vista, 2 anos numa postura errática em relação à comunicação e numa visão mais antiga sobre essa comunicação. Então, na sua opinião, o PT agora já entendeu e vai apresentar-se como novo aos 45 anos? Veja, eu acho que o PT ainda tem muitas inovações para fazer na sociedade brasileira, né? Que são inovações de coisas que são estruturais e, portanto, são teclas nas quais nós batemos, a sociedade bate há muito tempo. Por exemplo, o tema da desigualdade e o tema da concentração de renda, não é? Eu acho que o governo tem uma grande oportunidade de abrir um debate sobre algo que é estrutural na sociedade brasileira, a desigualdade. Isso, inclusive, em relação a quem paga e a quem não paga pelo crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Essa proposta de isentar do pagamento do imposto de renda pessoas com até R$5 mil por mês de receita, né, de renda, é muito sintonizada com essa nova realidade, né? Mas é um tema que já se bate há muito tempo. No Brasil, quem paga imposto é pobre e classe média. Nós já fizemos uma boa correção agora, mas que também só vai funcionar a partir de 2026, que foi a reforma tributária do consumo, né? Ali muitas questões de desigualdade já foram resolvidas, né? Então, um ponto, se nós, dentro da reforma tributária da renda, pelo menos garantirmos essa questão de que quem ganha até um determinado patamar de R$5 mil não paga imposto de renda, e quem ganha muito mais do que pode se qualificar como rico no Brasil, a gente está enfrentando a questão da distribuição desigual da renda, diminuindo esse fosso. Então, eu acho que coisas como essa podem ser sinalizadoras desse novo, que é um novo, ninguém fez isso antes aqui no Brasil, né? O partido também está às vésperas de uma convenção nacional, das PEDs que se chamam, e até uma mudança até da presidência, porque é uma conversa que a Gleisi Hoffmann poderia embarcar no governo Lula como ministra. Na sua opinião, qual seria o nome mais ideal para essa condução do partido agora, pós-Gleisi? Você fala até o PED? Isso, até porque deve acontecer uma transição e depois da PED o que seria o nome de consenso, pode dizer assim. Se há consenso no PT, evidentemente. Lógico, nós estamos começando a ver uma discussão sobre o pós-Gleisi, definitivamente. O tampão é uma coisa... temporária. Assim, temporária. Mas, até o presente momento, eu creio que as discussões que têm acontecido, elas não são suficientes para a gente delimitar o que vai ocorrer, não é? Nós, da atual direção do PT, achamos que a discussão começou de uma forma meio, como é que eu diria? Atrapalhada? Não diria atrapalhada, mas que, de certa forma, atropelou um pouco algumas coisas, né? Hoje, a nossa executiva nacional, ela é também a coordenação da nossa corrente Construindo o Novo Brasil, que é majoritária dentro do PT, é a corrente do presidente Lula, enfim, e nós vimos o surgimento de uma candidatura que é legítima, que é representativa, que é importante, que tem todas as condições de conduzir o partido, surgir sem um entendimento, uma conversa prévia que passasse por essa coordenação, que começasse pela base do partido. Então, passa essa candidatura, que pode até ser aquela que todos nós venhamos a abraçar, mas passa por um erro de origem aí, né? O senhor cita o ex-prefeito da Araraquara. Eu acho que há um erro na origem aí, porque eu acho que o processo poderia ser outro. E, por outro lado, também, nós temos a preocupação de que a candidatura
possa representar um retorno a um momento que o PT viveu e que nós achamos que foi superado, que era a hegemonia política dentro do PT do Estado de São Paulo, né? Nós temos conversado com ele tem negado que isso vá acontecer, mas existem essas preocupações. Nossa questão não é regional. A Gleice, por exemplo, é do Paraná, Isso. que é um estado onde o PT já foi forte e hoje é relativamente frágil. E ela conduziu muito bem o partido. Não é uma questão regional. Mas também nós não podemos deixar de levar em consideração que hoje, não é, o grande esteio do PT, do presidente Lula, ainda é o Nordeste, né? Apesar de nós estarmos perdendo, pelo menos conjunturalmente, algum espaço, né? Então, por que não pensar numa alternativa que possa passar pelo Nordeste? O seu nome seria colocado, senador? Para ser candidato definitivo, não, né? Eu tenho um mandato para renovar. Acho que para o PT é mais importante a renovação desse mandato, não é? O próprio presidente Lula tem me dito isso. E também eu só seria candidato se fosse uma coisa de absoluta unidade partidária, com apoio integral do presidente Lula, assim como ele deu a Gleice. Então eu estou mais focado nessa questão do meu mandato, né? Mas teria algum nome no Nordeste, o Camilo Santana? Olha, foi levantado o nome de Guimarães, é um nome muito bom. É líder do É o partido. líder do governo lá na Câmara dos Deputados, cumpriu um papel muito importante nos debates, nas negociações que têm acontecido lá, não é? Vitórias importantes do governo, num ambiente que é fortemente hostil, não é? Já tivemos aí o surgimento do próprio nome do Camilo, mas eu acho que Lula hoje considera ele uma pessoa imprescindível para o governo. E existem outras lideranças de peso aqui na região que poderiam desempenhar esse papel. Eu queria falar sobre o PT em Pernambuco, para a gente encerrar esse assunto partidário e ir para uma pauta mais legislativa. O PT de Pernambuco, ao longo dos anos, vem perdendo esse protagonismo nacional. A gente tem aí o PT do Ceará com ministério, o PT do Piauí, que é um ministério até menor que o nosso, com ministério, importante até. E Pernambuco, com essa queda de braço interna, vem perdendo essa leitura, até esse protagonismo nacional. A que deve isso, senador? O senhor acha que não era hora do PT do Estado de Pernambuco, dos pernambucanos, os petistas pernambucanos, construírem um novo caminho? Veja, apesar de nós termos assim, uma série de correntes internas, visões diferentes, mas eu acho que nos momentos mais importantes o PT de Pernambuco conseguiu superar esses problemas internos e entrar na batalha, na disputa unido, né? Vamos lembrar, por exemplo, o grande momento de ruptura que nós tivemos foi 2012, Isso. quando eu fui candidato a prefeito e imaginava que poderia ser um caminho para uma unidade política. A direção nacional pensava dessa maneira e, no entanto, ali foi a cristalização de uma divisão sem volta. Depois, juntando-se esse problema interno aqui no Estado ao problema nacional que o PT sofreu a partir de 2013, 2014, e que repercute em todos os estados, inclusive aqui em Pernambuco, não é? Nós passamos realmente por um momento de muita dificuldade. Apesar de em 2018 ter havido uma divisão muito forte, mas nós conseguimos concluir aquela aliança com o PSB. Eu fui eleito senador, isso, né? 2020 ainda com muita divisão, mas o partido marchou com a candidatura de Marília, né? Em 22 nos unimos em torno da candidatura de Tereza. Então, eu acho que tem altos e baixos nesse processo. Se por um lado o PT já chegou a ser mais forte do que ele é hoje, como foi em 2006, até mesmo ainda em 2010, mas tivemos conquistas importantes. Hoje, dentro do PT, Pernambuco é o único estado do Brasil que tem 2 senadores. Ganhou 2 eleições majoritárias seguidas. Aliás, três eleições majoritárias no espaço de 12 anos, né, para o Senado. Então, também não é uma força que seja desprezível. E eu acho que agora, em 2026, nós poderemos ter um crescimento partidário nas suas bancadas, estadual, federal, e manter essa vaga do Senado que o PT tem hoje, né? Eu lembro que o ministro Rui Costa esteve aqui em Pernambuco e
em alto bom tom, disse que considera a Raquel Lira base do governo. Você também considera assim, senador? Veja, existe hoje, sem dúvida, uma parceria muito importante entre o presidente Lula e a governadora Raquel Lira. Os recursos que foram enviados para cá de diversas formas, as obras do PAC, não é? Por outro lado, também o apoio que a governadora tem manifestado em alguns momentos importantes, como nesse debate sobre a nova PEC da Segurança Pública, não é? Aquele momento lá do 8 de janeiro, enfim. Não é? Existe realmente uma parceria que eu diria que é importante. Né? Agora, se a gente falar do ponto de vista político, geral e eleitoral, isso ainda é algo que pode acontecer, mas até o presente momento não se transformou. Até acredito que a governadora, acredito que ela deverá apoiar a candidatura do presidente Lula em 2026, né? Mas isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser concretizado, né? Eu acho que para a gente falar de base de sustentação, de base de apoio, esse ponto aí é importante. É já um compromisso também político-eleitoral, que eu acredito que vai acontecer, mas até agora não aconteceu. O senhor tem conversado com ela, tem batido bola com a governadora? Não, faz algum tempo. Eu sempre que sou convidado ou quando eu preciso para tratar de algum ponto, eu tenho conversado várias vezes com ela. Não tenho negado e não vejo nada demais nisso aí também. Né? E política também, quando a conversa surge no campo da política, mas já faz um tempinho que eu não tenho conseguido conversar, vamos dizer assim, um pouco mais longamente, né? Mas estou sempre aberto. É que saiu até rumores que ela poderia se filiar ao PT. O senhor considera essa possibilidade de uma filiação? Não, eu acredito que não, até porque ela nunca se manifestou com esse desejo, essa vontade. A composição que a levou ao governo também, existem muitos setores que apoiam o governo, como tem também na prefeitura do Recife, que não gostam do PT, não é? E aí eu acredito que nesse ponto ela precisa, vamos dizer assim, manter, preservar essa base que tem. E, naturalmente, que uma escolha partidária pelo PT poderia afastar alguns desses segmentos. Eu creio que foi mais onda que foi criada, né? Talvez alguém querendo que isso acontecesse, ou alguém talvez querendo que não acontecesse. Né? Mas, se algum dia houver essa demanda, o partido vai discutir como discute qualquer pedido de filiação, mas não aconteceu. E qual a sua avaliação do governo, Raquel, hoje, quem está de Brasília olhando para Pernambuco? Veja, o que eu tenho dito é que o governo, e eu ando muito aqui em Pernambuco, né? Ando bastante e vou andar ainda mais agora. Eu vejo que o governo tem conseguido deslanchar em algumas áreas, né? Essa parte mesmo das estradas, a gente tem visto aí, a gente conversa com os prefeitos, eles falam isso, algumas coisas relativas ao tema do abastecimento de água, a questão educacional, enfim, existem coisas da gestão que estão acontecendo e que são visíveis, né? Mas eu acho que ainda persistem alguns problemas de ordem política. E eu não estou fazendo essa avaliação para estabelecer qualquer tipo de julgamento negativo, objetivamente, né? Nós estamos vendo aí, hoje, o problema da Assembleia Legislativa, não é? Que é uma coisa que a maior parte dos governos pacifica desde o início, até hoje ela tem que enfrentar alguns problemas. Não quero desconhecer que a composição da Assembleia é uma composição complexa, não é? Mas acho que esse tema da Assembleia Legislativa ele é um problema, não é? Assim como outras questões no campo da articulação política, da política, enfim. Agora, cada um tem a sua maneira de fazer política, não é? Esse jeito de fazer política, ela já vem trazendo lá do tempo que foi prefeita de Caruaru. E mesmo assim, ganhou 2 eleições para prefeita, a segunda com uma grande votação, ganhou a eleição para governadora do estado, né? Então, quer dizer,
essa forma tem dado certo. Não sei se vai dar certo de novo, né? Mas acho que existem sim algumas questões relativas à política que precisam ser corrigidas, eu imagino. Falando agora da Assembleia, o seu partido, e junto com a federação, optou em embarcar no blocão do governo. O senhor foi consultado para isso? O senhor concordou com essa... Não fui consultado, né? Mas quando nós decidimos a nossa postura de oposição ao governo, nós deixamos também muito claro que a nossa bancada teria autonomia para decidir e votar naquilo que ela compreendesse que era importante para Pernambuco, era importante para o país, de forma autônoma, né? Segundo, eu sei porque até eu vivo isso o tempo inteiro, dentro daquelas articulações internas no parlamento, existem coisas que realmente se faz pela realidade da conjuntura interna, né? O que eu vi e acho que foi correto nesse sentido é que o PT, assumindo essa posição, ele conquistaria mais espaços de presença do partido, de presença dos parlamentares. E isso é relevante, porque o parlamentar ele fala para a sociedade. E se o partido ocupa um espaço político que dá uma fala mais potente para a sociedade, isso é bom para a defesa das posições do PT. Lá no Congresso, lá no Senado, por exemplo, nós agora estamos em busca de ter um bloco, né, que melhora para nós em termos de espaço de fala, melhora para nós em termos de reforçar a nossa assessoria, e pode ser um bloco que estejamos nós e o PSB, pode ser um bloco em que estejamos nós e o PDT, e pode ser um bloco onde a gente continue com o PSD, apesar do PSD não nos ter tratado dentro desse bloco da forma como disseram que tratariam e como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então essa lógica da organização interna de blocos depende muito também do que isso melhora em termos de espaço para o partido. E me foi dito que essa foi a grande preocupação, mas não era uma adesão ao governo. Só para encerrar esse bloco, a gente um rápido comercial, eu queria perguntar ao senhor que hoje saiu notícia, na verdade essa semana saiu notícia que o Kassab teria se encontrado com o ex-presidente Bolsonaro e teria um almoço. Como é que o senhor avalia esse aliado, entre aspas, o Kassab junto ao governo Lula? Na verdade, o Kassab ele não nega a ninguém. Ele hoje tem uma posição que é do que é interessante para o seu partido, para o futuro do seu partido, né? E ele tanto tem diálogo conosco, como tem diálogo com outros setores, né? E, portanto, eu acho que é decorrência disso, né? Às vezes, não quero dizer nada contra ele, mas às vezes é uma maneira de demonstrar que o partido tem força, é cortejado por outros e fazer disso também um caminho para uma boa negociação em relação aos espaços que o partido tem dentro do governo, né? Eu acho que é uma coisa normal. E eu também não tenho nenhuma ilusão de que o PSD, por exemplo, venha a se coligar com o PT, não é? Na campanha de Lula. Eu acho que o PSD vai ficar numa posição de uma parte do partido vai ficar com o candidato da direita ou centro-direita e outra parte vai ficar com o presidente Lula, não é? Diferentemente do MDB, que eu acho que poderá se coligar formalmente com o PT, né? E aí também isso muda a qualidade da relação política, né? Mas eu acho que é a maneira de o Kassab fazer a política, né? Há conversas com Baleia, com o PT para fazer isso, senador? Não, mas pelo que eu tenho visto e avaliado, você veja, existem pessoas no MDB que falam abertamente em o partido querer ter a vice do presidente Lula. E ninguém pode ter a vice se não tiver formalmente coligado, né? Então, eles pensam sim. O senhor concorda com essa substituição de vice? Veja, eu vi poucos vice-presidentes da República que fossem tão eficazes, eficientes e leais ao presidente como é o Alckmin. Eu acho que ele é
o presidente dos sonhos, o vice-presidente dos sonhos de qualquer presidente da República. Então, o desempenho individual e o desempenho de gestão dele, ele está conduzindo um ministério que é difícil, pegou o Brasil com uma política industrial destroçada e está fazendo uma grande transformação, né? Então, se a escolha for pelo desempenho pessoal, eu acho que Alckmin, sem dúvida, é o melhor nome. Agora, é como eu estou dizendo, a política, né, às vezes termina se sobrepondo, né? Porque, afinal de contas, o MDB é um partido grande. Então, esse debate vai acontecer, não é? Mas, assim, se, por exemplo, fosse uma escolha unicamente individual, eu não tenho dúvida de que o presidente quer o Alckmin. E acho que não vai ser uma batalha fácil para tirar o Alckmin, não. Pedir licença ao senhor e também aos nossos ouvintes, a gente vai de um rápido intervalo e voltamos já já com o senador Humberto Costa aqui no Ponto de Encontro. Voltando aqui no Ponto de Encontro com o senador Humberto Costa. Senador, eu queria falar um pouco agora de 2026, evidentemente que a gente está às vésperas do ano eleitoral, todo político tem a conversa que está tratar por uma eleição, mas a gente sabe que isso na prática não acontece. O senhor é candidato à reeleição para o Senado, o senhor falou aí no outro bloco que o presidente Lula já teria dito isso ao senhor, como é que está o desenho de hoje para 26? Veja, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com o presidente Lula, conversávamos inclusive já um tempo atrás, a senadora Tereza estava comigo também, e falávamos da questão da sucessão estadual, e aí o presidente disse, olha Humberto, para mim, nesse processo de 26, eleger um senador é mais importante do que eleger um ou mais governadores, porque em vencendo a eleição eu vou ter que lidar com um Senado que será mais conservador do que esse que está aí. Portanto, eu preciso de quadros experientes e que, inclusive, tenham condição de ganhar a eleição. E que, para ele, o ideal era que eu fosse candidato a senador. Por outro lado, também, eu acho que tenho feito um bom mandato como senador, tanto para Pernambuco como em termos nacionais, né? Tenho sido leal e fiel ao que sempre eu defendi na minha vida política, o que eu defendi nas eleições de 2010 e 2018. Acho que tem um bom reconhecimento da população. Então, tudo indica que a minha candidatura em 2026 deve ser ao Senado Federal. O senhor acha que dentro do PT de Pernambuco isso também é pacificado ou apareceram nomes aí tentando também se cacifar? Não, até então não. Até então eu tenho sentido dentro do partido uma unidade forte em torno desse projeto. Para o PT é importante manter essa bancada de 2 senadores, né, no cenário político nacional, e eu acredito que o partido deverá marchar unido em torno dessa tese. A pergunta que, quando eu anunciei que seria entrevistar o senhor, todo mundo pergunta, Eliel, pergunta a ele onde ele será candidato, porque é a pergunta de milhão hoje em Pernambuco. Humberto é candidato com a Raquel ou com o João Campos em 26? Não, veja, nós, até por essa prioridade que o presidente está dando à eleição do Senado, à eleição da Câmara, nós vamos ter, inclusive, um grupo de trabalho eleitoral para esse tema. Na verdade, já definimos, já tivemos uma primeira reunião e acho que agora as coisas... Isso em nível nacional ou estadual? Nacional. Nacional. Né? Então, esse posicionamento do partido em cada estado vai ser objeto de uma discussão nacional. Até porque, quando se vai fazer o debate sobre as alianças, tanto de apoio ao presidente da República, como dentro dos próprios estados, né, sempre há um processo de negociação política que envolve outros estados. Então, nesse momento, existir já o fechamento de uma posição em qualquer estado seria precipitado. E aqui, quando você ouve falar de possíveis candidatos ao Senado, é unânime da parte de todos eles de dizer que não é o momento de discutir a sucessão estadual, né? Ou para onde cada um vai, enfim. E por que é que eu tenho que fazer essa discussão agora e tomar uma posição política? Até porque não será uma posição minha, deverá ser uma posição nacional. Todo mundo se lembra que em 2022 o presidente Lula cogitou de eu ser candidato a governador.
junto com o Paulo Câmara, que seria candidato a senador. Acho que era uma chapa que tinha tudo para ganhar a eleição. E no final, nós fomos apoiar uma candidatura do PSB, fomos fiéis, leais na defesa dessa candidatura, porque era algo do interesse nacional. Isso foi decidido lá na frente, perto do processo eleitoral. Então, eu creio que o PT vai querer fazer essa discussão com todas as peças à mesa, entendeu? No quebra-cabeça nacional, você fala. Isso, nacional, e isso vai repercutir em cada estado, entendeu? E qual a sua análise dos movimentos políticos do prefeito do Recife, João Campos, tanto para 26 quanto também nível nacional? Veja, eu acho que ele tem feito aquilo que era esperado, né? Ele hoje é uma liderança que tem uma dimensão nacional, não é? Tem feito uma boa gestão, isso tem dado a ele um diferencial muito importante. Pelo que está sendo dito, até pelo atual presidente do PSB, ele deve ser o próximo presidente nacional do PSB. Isso. E, obviamente, que ele não só vai fazer disso um espaço para se fortalecer mais aqui em Pernambuco, como também para fortalecer o PSB, né? Eu acho que está fazendo o que era de se esperar, não é? E vamos ver quais são os passos seguintes aí. Ele tem procurado o senhor para embarcar no governo dele? E se ele procurou, porque teve ou não? Porque parece que oficialmente não tem ninguém de sua tendência hoje ocupando cargo no governo, João. Veja, nós conversamos quando houve o processo de formação do novo governo. Antes de qualquer coisa, eu disse, inclusive publicamente, que quem tem a prerrogativa de nomear um secretariado é o chefe do executivo, né? Ele escolheu os nomes que estão participando do governo, creio que depois de uma avaliação racional, tendo as suas razões para fazer tal ou qual escolha, e obviamente que o nosso movimento foi não só de respeitar essas escolhas, é uma atribuição dele, como também de dizer que o nosso apoio à administração, inclusive na Câmara de Vereadores, onde nós temos 2 vereadoras, né? Isso. E agora um suplente que assumiu Isso. a vaga de vereador, independia de ter cargo ou não ter cargo no governo. E é assim que nós estamos nos comportando, não estamos brigando para ter cargo nem espaço, e acho que estamos satisfeitos. Mas tem uma ala do seu partido que tem e também está satisfeito. Essa ala, o senhor concorda desse movimento ou o senhor acha que a sua opção de esperar é a melhor? Não, o prefeito convidou. Ou não teve convite para a sua ala? Não, houve sim convite, enfim, mas naquilo que nós defendíamos e tal, nós consideramos que o ideal era que o prefeito pudesse fazer a sua escolha. E ele fez a sua escolha e para nós está tudo muito bem. Senador, eu queria falar um pouco agora sobre o governo Lula. A gente vê aí uma série de críticas ao governo. Parece que o Lula não é mais o mesmo lá de 20 anos atrás, quando governou o país pela primeira vez. Qual é a sua percepção? O senhor foi ministro do Lula, o senhor esteve no primeiro escalão dos governos anteriores. O que é que está faltando a esse governo para chegar e deslanchar como o PT está acostumado? Olha, os tempos são outros hoje, né? E existem algumas questões que interferem diretamente na leitura que as pessoas fazem sobre a vida política, econômica e social do país. Um deles são as redes sociais, né? E as redes sociais hoje, infelizmente, têm uma hegemonia, né? E um modus operandi da extrema-direita que interfere na percepção das pessoas, né? Então, essa é uma questão que eu acho que tem pesado. Por quê? Porque eu avalio, inclusive, que dos 5 governos do PT, esse é o melhor. Porque conseguiu, num espaço de tempo de 2 anos, recompor no país todas as grandes políticas públicas que marcaram a vida da população brasileira e que hoje são estruturantes da nossa sociedade, não é? Todas foram recompostas, ampliadas, conseguiu implementar novas políticas públicas também. Está fazendo a implementação de um programa de promoção da infraestrutura no Brasil, como o país nunca teve, que foi esse PAC, que foi
que está sendo executado no Brasil de um modo geral. E do ponto de vista da situação econômica, o Brasil nunca esteve tão bem. O país cresceu muito mais do que todo mundo previa, inclusive o que os nossos opositores previam. O desemprego caiu fortemente, a renda da população aumentou significativamente, a inflação, apesar de tudo que dizem e falam, não é? Se nós compararmos com o que aconteceu no Brasil de 2015 para cá, é a menor inflação que nós tivemos, está um pouco acima da meta. Fala-se de desequilíbrio fiscal, mas nós fechamos o ano com um déficit fiscal menor do que nós mesmos prevíamos. E se não tivesse havido a tragédia do Rio Grande do Sul, esse déficit seria zero. Não é? Então, as pessoas fazem a crítica hoje em cima de uma projeção de um futuro, que vai haver um desequilíbrio, enfim, como se o governo fosse assistir a essa possibilidade de uma maneira inerte, né? E aí eu acho que nós temos perdido o embate nas redes sociais, inclusive, sobre isso. O sistema financeiro, obviamente, que quer um governo que seja totalmente dócil aos seus interesses. Nós não podemos fazer isso, porque para isso nós teríamos que fechar os olhos para as necessidades e as aspirações da população brasileira. E acho que isso pode ser superado, né? Agora, sem uma disputa política será difícil, porque tudo que eles dizem, a realidade vai negando, vai mostrando o que é que de fato está acontecendo. Mas se essa visão não chega até as pessoas, é muito difícil. Daí porque nós estamos jogando muita confiança no trabalho que a nova SECOM está fazendo e poderá fazer ainda melhor. O senhor acha que Lula é candidato todo jeito em 26? Acho que sim. Acho que sim. Não há, às vezes o pessoal fala qual é o plano B, eu digo, não tem plano B, o plano só é um, é o plano L, é o presidente Lula, a não ser que ele não esteja fisicamente bem, que eu acho que não tem nenhuma razão para não estar, ele será o nosso candidato. Mas a gente vê a centro-direita muito mais com pluralidade de candidaturas e a esquerda apenas do Lula. O senhor acha que isso aí não seria uma hora de começar a pensar, não do 26, mas falo para o futuro, a esquerda precisa pensar um pouco mais além do Lula? Precisa, e existem muitos nomes aí com perspectiva de serem o pós-Lula, não é? O senhor acha que o João Campos estaria entre eles? Veja, pelo que eu ouço dizer, é a aspiração de alguns setores da sociedade, a aspiração do próprio PSB, que no futuro ele possa vir a ser candidato. Não vejo por que não possa vir a ser, não é? Mas naturalmente que também o PT tem muitos nomes que estão despontando e que num ambiente de disputa poderão ser apresentados à sociedade em 2030. Mas daqui para 2030 acontece muita coisa, inclusive a eleição de 26. É isso. O cenário será com uma eventual vitória e reeleição do presidente Lula, e o cenário será outro caso isso não aconteça, embora eu acho que a probabilidade dele não ser eleito é muito pequena, não é? Então, agora, uma coisa que a gente precisa discutir, quando se fala da direita, e você próprio falou aqui, se diz, não, que a direita tem uma pluralidade de candidaturas e a esquerda tem um nome. Eu posso fazer essa leitura de outro ponto de vista. A esquerda está unida em torno de um nome que consegue agregar todos e a direita está dividida, inclusive com as complicações a que isso pode levar. Por exemplo, conhecendo a cabeça política do ex-presidente Bolsonaro, dificilmente ele não vai apoiar alguém que seja, que tenha uma fidelidade canina a ele, não é? Então, eu creio que se ele não for candidato, que não será, porque está inelegível, mas vai ter um filho, a mulher, vai... Mas só acredita que é possível reverter essa inelegibilidade do Bolsonaro? Não, eu não acredito, não. Não acredito que isso vá acontecer, até porque ao longo desse ano de 25, provavelmente ele deverá sofrer condenações que vão contar também para essa inelegibilidade, né? Senador, eu queria voltar para a esfera estadual, que está nos ouvindo, quem está nos vendo, está mais interessado em saber. O presidente estadual do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, disse, referindo-se à chapa futura da Frente Popular,
que ninguém tem cadeira cativa, referindo ao senhor numa possibilidade de disputar o Senado. O que é que o senhor tem de falar diante dessa afirmação do Sileno? Eu acho que ele está certo. Ninguém tem cadeira cativa mesmo, não. Né? E eu nunca disse que, por exemplo, no meu caso, eu tenho cadeira cativa. Não tenho, mas isso é uma avaliação correta. E também ninguém tem cadeira cativa para governador, nem para governadora, enfim. Não é? Política é uma coisa que, às vezes, em 24 horas, tudo muda. Em um mês, é uma verdadeira eternidade, não é? Isso é verdade. Então, eu acho que essa construção vai se fazer com os partidos, com a questão nacional. Eu me fio muito nessa questão nacional, né? Em todos os estados. E acho que a avaliação dele é correta. O senhor tem andado em muitos municípios. O que é que tem encontrado por aí? Os prefeitos, eu vejo sua agenda praticamente na rua o tempo inteiro. Como é que tem visto as prefeituras, as gestões? O PT governa algumas cidades. Como é que está o desenho das cidades por onde você anda? Olha, eu acho que existem muitas oportunidades, diferentemente dos últimos 4 anos antes do governo do presidente Lula. Né? A quantidade de oportunidades que as prefeituras, os prefeitos estão tendo acesso, né, é muito grande. Agora mesmo, ontem abriu o novo PAC Seleções, né? E aí são obras em saúde, em educação, em habitação, né? Em turismo, em infraestrutura, que são recursos, inclusive, que são diretamente definidos pelo governo, independente de quem é o partido político que está naquele município. Por outro lado, a situação do país é muito favorável para as prefeituras. Eu passo pelos lugares e as pessoas dizem que o fundo de participação dos municípios, aquele recurso que é transferido mensalmente, sim, tem aumentado significativamente. Todas as prefeituras que têm o mínimo de condição de endividamento têm conseguido recursos, seja o Finisa, seja recursos de empréstimos com órgãos do próprio governo federal, órgãos do exterior. Então, as oportunidades de se fazer uma boa gestão no município são muito grandes. E acho que os prefeitos estão se preparando para isso. Por exemplo, eu recebi esses últimos 2 dias lá em Brasília, recebi 74 prefeitos lá. E quando a gente conversava, eles foram lá pedir emendas e tal, e quando a gente conversava, ele dizia, olha, a questão aí vai abrir o PAC Seleções. Não, já estou com todos os projetos prontos. Gente que recebeu as administrações, tomou posse, agora em janeiro. No começo em meados de fevereiro, já tem condições de apresentar planos ou de apresentar projetos. Alguns já estão preocupados em ver onde é que estão os terrenos públicos que podem ser utilizados para uma creche, para uma unidade básica de saúde. Então também já há uma preparação dos municípios para poder captar esses recursos e fazer obras para melhorar a vida do povo, né? Falando agora do Congresso, novo presidente, Davi Alcolumbre volta a presidir o Senado e Hugo Mota presidir na Câmara. Qual o desenho esperado desses 2 presidentes aqui para frente? Eu espero que esses 2 presidentes possam construir uma relação harmônica, não só com o Executivo, mas com o Poder Judiciário também. Sim. Né? Os 2, nas conversas que tiveram com o presidente, com as bancadas do PT na Câmara e no Senado, disseram o tempo inteiro que a busca deles era de encontrar um ambiente harmônico. Temas como esse de anistia para os golpistas, no caso de Alcolumbre, ele disse para nós textualmente que não estava no radar. Mas o Hugo Mota se posicionou diferente. Eu não posso falar pela conversa que houve com o Hugo Mota, porque sou senador, não participei lá na Câmara, né? Mas o Davi Alcolumbre disse que não estava no radar dele. Quando a gente falou sobre esse negócio de impeachment de ministro do Supremo, ele disse que de jeito nenhum, que ele não colocaria isso em discussão. E outro ponto importante é que os 2, inclusive publicamente, têm dito que existe uma confluência de visões em relação à questão econômica. E isso é muito importante para o governo, para o PT e para o país, né? Senador, eu lembro que o senhor, lá atrás, na eleição de 2006,
aquela imagem emblemática, o senhor de um lado e o Eduardo Campos de outro, e o Lula levantando a mão dos dois, pedindo voto para os dois. O senhor acha que o Lula queria costurar a mesma coisa com o Raquel e João aqui em Pernambuco? Seria há ambiente para isso? Veja, eu não sei exatamente o que é que o presidente Lula está pensando. Agora, obviamente que essa não vai ser uma eleição fácil. Vai ser uma eleição muito disputada, muito difícil, independentemente de quem sejam os candidatos que vão estar na oposição a Lula e ao governo. E, obviamente, que o presidente quererá ter o voto do maior número possível de eleitores em cada estado e no Brasil de um modo geral. Mas, entre querer esse voto e em alguns estados ou em muitos estados ter mais de um candidato apoiado por ele, vai depender de muita coisa, né? Da disposição dele em fazer isso, da identidade dele com os candidatos que estarão em disputa, não é? Isso aí é uma questão que só nessa discussão e negociação que nós vamos fazer pelo GTE, quer dizer, o GTE apenas assessora, mas o futuro presidente ou a futura presidente do PT deverá tratar com os outros partidos, isso tudo vai entrar nesse rol de discussão. E o presidente terá, sem dúvida, a última palavra sobre como agir. Eu nem digo que sim, nem digo que não. Essa discussão vai se arrastar esse ano todo e só define ano que vem. Eu acredito que até o final do ano muita coisa vai estar se definindo, né? Para finalizar, eu queria falar sobre o bate-bola com o senador Fernando Doeire. Eu tenho percebido uma afinidade de vocês dois, tanto no Senado quanto nas agendas aqui em Pernambuco. Isso é uma coisa proposital, vinda dos senhores, ou é apenas coincidência dos mandatos? Não, eu tenho uma relação assim, muito boa com ele, assim como tenho uma relação muito boa com Tereza, né? Todo mundo sabe, não é só o fato de nós estarmos no mesmo partido, sermos do PT, termos com muitos anos de luta pelos mesmos objetivos e princípios, mas porque tanto ela quanto eu sabemos que é muito importante a gente procurar unir, aglutinar, não é? E Doeire é uma pessoa que pensa parecido conosco, né? Sabe que se a gente atuar em conjunto por Pernambuco, pelo governo, pelo Brasil, né? Em muitos pontos da pauta do governo nós estamos juntos e eu acho que isso é bom para Pernambuco, é bom para o Brasil e é normal, é natural. Além disso, eu tenho uma afinidade pessoal com ele, eu não o conhecia mais profundamente, né? Na maior parte do tempo nós estivemos em espaços diferentes, ele foi secretário de Jabas, né? Mas temos assim uma identidade, ele é uma pessoa muito cordata e nós temos procurado unir esforços em defesa de coisas de Pernambuco. É a questão da Transnordestina, é a questão do PAC, é a questão de Itaparica e, portanto, é natural, né? Política, a eleição, isso aí será objeto da discussão mais para frente, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade ou com ele ou com outros nomes que estão sendo apresentados aí, se formarmos alguma chapa, não tenho dificuldade em Eu perguntei porque o senhor levantou a bola da possibilidade do MDB do Doeire integrar uma coligação oficial com o Partido dos Trabalhadores. Então, a minha pergunta é, o senhor acha que aqui em Pernambuco estaria pacificado isso? Não, veja, como eu disse para você, não é? Hoje em dia não tem como você fazer essa avaliação sem que as coisas avancem no tempo, né? Não seria um problema de jeito nenhum, né? Se o MDB estiver com o presidente Lula nacionalmente, nós vamos fazer tudo para que isso resulte no número maior possível de votos. Agora, se isso em Pernambuco vai resultar numa composição em que uma chapa para o Senado seja com ele, aí será uma outra discussão que vai ser feita mais para frente, né? Senador, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório em Recife. Agradecer mais uma vez participar do Ponto de Encontro. Fique à vontade para suas considerações finais. Não, eu quero agradecer a você esse convite, a honra de ser a segunda pessoa a participar do Ponto de Encontro. Dizer que você sabe que tenho por você, pela CBN também, muito respeito. Você é hoje aqui em Pernambuco um dos melhores
colunistas no campo da política, pela sua seriedade, pela sua fidelidade à verdade. E você sabe que eu tenho muito respeito por você, por tudo isso. E, obviamente, que para mim é uma honra poder estar aqui, como eu lhe disse, sendo o segundo a participar do seu programa. Agradeço essa oportunidade, estou sempre aberto a prestar aos seus leitores, ouvintes, assistentes, né? Informações e explicações acerca do meu posicionamento político em vários temas. Muito obrigado, senador. Obrigado pelas palavras e até o próximo ponto de encontro.